A paz do Senhor para você que nos assiste, seja bem-vindo a mais uma EBD Online. Hoje estaremos trazendo subsídio para a lição 12 da classe dos jovens, que tem por título Evidências de um fiel seguidor de Jesus. Antes, porém, gostaria de agradecer ao nosso pastor presidente, o pastor Roberto José, e ao nosso superintendente da Escola Bíblica Dominical, o nosso pastor Renato Torres. Deus continue vos abençoando, em nome de Jesus. Meus irmãos, esse tema é um tema muito interessante que fala das evidências de um fiel seguidor de Jesus. Então, se a lição ela nos dá uma ênfase aqui no fiel seguidor de Jesus, então significa que existe também o infiel seguidor. Então, para que a gente possa entender sobre o fiel seguidor e o infiel seguidor, a gente precisa compreender algumas características do fiel seguidor. Então, professor, eu já sugiro para você que você inicie a sua aula pedindo que os seus alunos leiam o texto bíblico em classe, que está na primeira epístola de João, no capítulo 5, do versículo 1 ao versículo 5. E você pede para que eles tentem identificar essas características que estão aqui no texto. Essas características, elas estão apenas nos versículos 1 e 2, que eles já conseguem identificar. E diz assim: todo aquele que crer que Jesus é o Cristo é nascido de Deus, e todo aquele que ama ao que gerou também ama ao que dele é nascido. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos. E a primeira característica que nós vemos aqui é a fé. Quando ele diz: todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. A segunda característica que nós vemos aqui é o amor, quando ele diz: e todo aquele que ama ao que o gerou, também ama ao que dele é nascido. E a terceira característica que nós vemos é a obediência, quando ele diz aqui: nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos. Então a gente vê aqui essas três características que são fé, amor e obediência. E aí já partimos para o primeiro tópico da nossa lição, que é o amor, a base da fé. Então, dentro desse tópico, o amor, a base da fé, nós precisamos explicar para o nosso aluno que fé e amor, eles são inseparáveis. Mas como assim, irmão Carlos? Eles são inseparáveis. Eu vou te explicar. O amor, ele é o fruto essencial da fé. Ele é tão importante que o próprio Jesus, ele resumiu os mandamentos ensinando o amor a Deus e o amor ao próximo. E aí o apóstolo Paulo, ele faz um elogio aos Efésios, um elogio que eu acho muito tremendo, Efésios capítulo 1, versículos 15 e 16, ele diz assim: pelo que, ouvindo eu também a fé que entre vós há no Senhor Jesus e vosso amor para com todos os santos, não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações. Então veja que coisa, a fé e o amor andando bem juntinhos. E aí, para que a gente possa ter um bom relacionamento com Deus e com as pessoas, a fé e o amor precisam estar presentes em nossa vida. E o importante é que a gente também não esqueça do terceiro elemento que a gente falou, que é a obediência. Porque, como diz aqui na lição, na atualidade temos visto uma versão de um falso cristianismo que normaliza o mal, ou seja, milhões de pessoas enganadas acreditando que é possível servir a Cristo nos domingos à noite, enquanto passam toda a semana em promiscuidade. E a gente sabe que isso não é verdade, e é por isso que nós precisamos passar pelo novo nascimento. E o novo nascimento já é o segundo tópico da nossa lição, que fala as bases de nosso novo nascimento. E aí, dentro desse tópico sobre o novo nascimento, certa vez Jesus ele é interrogado por um homem muito inteligente, que era príncipe dos judeus, chamado Nicodemos, que por sua vez ele fica sem entender
a afirmação de Jesus quando diz que se não nascer de novo, não poderá ver o reino de Deus. Isto está escrito aqui no Evangelho segundo escreveu João, no capítulo 3, a partir do versículo 1. E aí, quando Jesus faz essa afirmação no versículo 3, no versículo 4, Nicodemos faz duas perguntas. Ele diz: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura, pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? E Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Ou seja, o novo nascimento fala da regeneração. O novo nascimento fala da mudança do nosso padrão de vida. Fala de uma transformação que nós precisamos aplicar em nossa vida. Se antes nós éramos escravos do pecado, hoje nós somos frutos de uma nova criatura no Senhor. E o novo nascimento nos permite que nós vivamos os padrões que Cristo estabeleceu para nós através do nosso manual de conduta e fé, que é a palavra de Deus. E aí esse manual de conduta e fé, ele é um guia para a vida eterna. E precisamos estar vigilantes para que a gente não se desvie do caminho. Precisamos estar vigilantes com algumas atitudes que podem nos impedir de alcançar a vida eterna. Eu queria trazer um exemplo aqui muito interessante para vocês, bastante conhecido, que está no livro de Juízes, no capítulo 6, que fala sobre Gideão. Juízes, capítulo 6, a partir do versículo 23. Diz assim: porém o Senhor lhe disse: paz seja contigo, não temas, não morrerás. Gideão, ele aqui estava com medo, pois ele havia visto o anjo do Senhor, e naquela época, quem visse o anjo do Senhor morreria. Então Gideão, ele sabia disso, ele estava com medo, porém o Senhor o tranquiliza, dizendo assim: paz seja contigo, não temas, porque você não morrerá. Então Gideão edificou ali um altar ao Senhor, e lhe chamou Senhor é paz, e ainda até o dia de hoje está em Ofra. E aconteceu naquela mesma noite que o Senhor lhe disse: toma o boi de teu pai, a saber, o segundo boi de 7 anos, e derriba o altar de Baal, que é de teu pai, e corta o bosque que está ao pé dele. E edifica ao Senhor teu Deus um altar no cume deste lugar forte, num lugar conveniente, e toma o segundo boi e oferecerás em holocausto com a lenha que cortares do bosque. Então, o que é que a gente aprende com isso? É que Gideão, ele edificou um altar, ele preparou o holocausto, só que Deus, ele não recebeu. Deus, ele não recebeu. Primeiro, ele mandou Gideão derrubar o altar de Baal. E o que eu quero dizer para você aqui, professor, neste momento, é que nós façamos uma avaliação das nossas atitudes, porque antes de apresentarmos, de fazermos o nosso sacrifício ao Senhor, precisamos derrubar os altares de Baal que temos em nossa vida. Precisamos nos purificar para que Deus, então, receba o nosso sacrifício. Então, não podemos nos esquecer disso. Então, se antes nós éramos escravos do pecado, depois do nosso nascimento, nós vivemos os padrões que Cristo deixou através do nosso manual de conduta, que é a Bíblia Sagrada, para que nós possamos seguir firmes para a vida eterna. E aí, a vida eterna é o terceiro tópico da nossa lição, que fala assim: o que é a vida eterna? E aí, professor, eu quero trazer uma sugestão para você, para que você possa começar fazendo 2 perguntas aos seus alunos. A primeira: o que é a vida eterna? E a segunda: quando começa a vida eterna? Então, você ouça os seus alunos com bastante atenção, tá certo? E aí você finaliza explicando que a vida eterna, ela não é um lugar. A vida eterna é um relacionamento. E diferente do que muitos pensam, a vida eterna não começa após a morte.
A vida eterna começa a partir do novo nascimento. Como o próprio Jesus fala aqui em João, capítulo 5 e no versículo 24. Diz assim, João, capítulo 5 e no versículo 24, diz assim: na verdade vos digo, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Então diz aqui, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não terá a vida eterna. Tem a vida eterna. E aí, eu me lembro aqui de uma passagem que diz, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Então, a vida eterna começa no processo do novo nascimento. Quando nos entregamos para Jesus, quando passamos pelo processo da regeneração, quando mudamos os nossos padrões de vidas e passamos a obedecer e seguir o nosso manual de conduta e fé, que é a palavra de Deus aplicada em nossas vidas, já estamos participando da vida eterna. E aí a morte é apenas uma mudança de estágio, onde estaremos eternamente ao lado do Senhor Jesus. Que Deus continue abençoando a tua vida, professor. Que Deus continue abençoando a vida dos teus alunos, a vida da tua escola. E que você possa ser uma bênção. E lembrando sempre, não basta somente estudarmos a lição. Não basta somente estudarmos a palavra de Deus. É preciso que nós vivamos uma vida de oração. E certamente o Espírito Santo falará conosco e nós traremos na nossa aula não aquilo que queremos, mas aquilo que Deus tem preparado para cada aluno nosso. Que Deus continue te abençoando, em nome de Jesus. Amém. Que o conhecimento é capaz de mudar a vida de quem lê, a gente já sabe. E que livro você pode comprar em qualquer livraria. Mas nós transformamos 100% do nosso lucro em mudança de vidas, através da ação social, evangelismo e missões. Ao adquirir qualquer um de nossos produtos, seja presencial ou à distância, você está investindo em alguém. Na próxima vez que você for comprar livros ou artigos evangélicos, não vá em qualquer lugar. Vá na Livraria Arca Missionária. Uma nova história começa quando você compra aqui. Agora você pode fazer a sua contribuição através do Pix, uma operação rápida, segura e sem custos. Abra o aplicativo do seu banco, clique na opção Pix e em seguida vá na opção Transferência. Depois é só digitar nossa chave Pix, que pode ser o nosso CNPJ, 11 120 490 0001 86. Nosso e-mail contribua@eadalp.org.br ou nosso celular 81 98883 2755. Verifique se a contribuição é para a Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Abreu Lima, Pernambuco. Confirme a transferência e depois siga o procedimento do seu banco. Anote nossas chaves Pix para não esquecer. CNPJ 11 120 490 0001 86. E-mail contribua@iadalp.org.br. Celular 81 98883 2755. Você está contribuindo para o crescimento da obra de Deus.